mulheres têm um papel fundamental na história do mundo. Isso é nítido e é claro. É lógico também que as mulheres tiveram que conquistar um espaço na sociedade, que na verdade no coração de Deus elas sempre tiveram. E, infelizmente, hoje partimos para o feminismo, que é o outro extremo da história. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada sempre valorizou a mulher. Ao contrário do que muitos dizem, afirmando que a Bíblia é fundamentalista e despreza os mais fracos, isso não é verdade. E no caso das mulheres, nós vamos perceber que Deus sempre valorizou as mulheres. Algumas mulheres têm um destaque muito especial na Bíblia. Duas delas são Ruth e Esther. E é nesse cenário que nós vamos transitar, mostrando que Deus usa mulheres de forma poderosa para cumprir a sua vontade. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos, mais uma vez, iniciando um trimestre, né? O terceiro trimestre de 2024. A capa da nossa revista está aí, ó, na nossa tela para você. Terceiro trimestre de 2024. Vamos estudar sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesse trimestre, temos uma revista escrita pelo pastor Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da Convenção Geral das Assembleias de Deus, é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia, é pastor nas congregações daquele município, que é a cidade onde ele também reside. Pastor Silas Queiroz é um excelente escritor, muito prático, pastor na prática também, e nós vamos perceber que nesse trimestre nós teremos um grande crescimento e grande aprendizado a partir desses dois livros, que são livros históricos magníficos e com ensinamentos muito práticos para a nossa vida. Na aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 1, do dia 7 de julho de 2024. A lição de número 1 do dia 7 de julho de 2024 tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Você já sabe, mas eu gosto sempre de repetir que esta primeira lição do trimestre é uma lição introdutória, é uma lição que abre as portas do trimestre para todos nós. Depois dela, nós vamos estudar algumas lições tratando sobre o livro de Ruth e depois algumas lições tratando também sobre o livro de Esther. O texto áureo da nossa lição está em Ruth, capítulo 4 e versículo 4, que nos diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Eu gosto desse texto no livro de Ruth. Aliás, eu gosto muito do livro de Ruth, muito do livro de Esther. São livros que particularmente eu já estudei. E eu gosto muito desse texto no livro de Ruth, porque esse texto mostra que Noemi também teve uma relevância na história de Ruth. A gente vai perceber aqui, nesse capítulo de número 4, que é o último capítulo do livro de Ruth, que o nome de Noemi se destaca. Aí a gente pode pensar, puxa vida, mas é Ruth quem é a personagem principal e tal. Mas se não fosse Noemi, que, ouvindo que Deus havia abençoado o seu povo, decidiu voltar para a sua terra, Ruth não teria alcançado tudo que ela alcançou. O remidor com qual Ruth casou, que foi Boaz, era parente de Elimeleque, marido de Noemi. É claro que durante esse trimestre nós vamos tratar muito da história de Ruth, mas nós vamos perceber também que Noemi tem sim um destaque muito especial no livro, porque foi devido à sua decisão de voltar das terras de Moabe para a sua própria terra, que era em Judá, em Belém, não é? Especificamente, eles eram efrateus de Belém de Judá. Então foi a sua decisão de voltar que promoveu tudo o que nós vemos acontecer neste livro magnífico. Verdade prática da nossa lição, e nos diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção
da humanidade, conhecidas ou anônimas. A gente vai perceber, meus queridos, que a Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal. Alguns dizem assim: a Bíblia é machista. Não, não, não. A Bíblia não é machista. Se você diz isso, é porque você ainda não estudou o Antigo e o Novo Testamento. Não leu a Bíblia de uma forma correta, não fez uma aplicação, não leu a Bíblia com uma visão sociológica do Antigo e do Novo Testamento. A gente vai perceber que existiram mulheres muito relevantes no Antigo Testamento e as mulheres foram muito relevantes no ministério de Jesus e principalmente no ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, que fez com que a igreja crescesse muito no tempo, na era da igreja primitiva, no período da igreja primitiva. Então, anônimas ou não, muitas mulheres, as mulheres foram fundamentais no plano divino para a redenção da humanidade. A palavra-chave da nossa lição é a seguinte: mulheres, que são importantes, relevantes e que têm o seu papel extremamente relevante na sociedade. A leitura bíblica em classe está em Rute, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá, eu vou abrir o texto para a gente ler cada um deles em particular, né? Primeiro, capítulo 4 do livro de Rute, que nos diz o seguinte: assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja bendito o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, ou seja, Obed, avô de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nazon. E Nazon gerou a Salmão. E Salmão gerou de Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Nós vamos perceber nessa leitura que um dos propósitos do livro de Rute é mostrar a descendência judaica, a descendência de Davi. E Rute, que nem judia era moabita, foi escolhida por Deus para esse propósito tão especial. Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, nos diz o seguinte: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Olha a inteligência de Esther. Ela está falando com ele: estamos vendidos, eu e o meu povo, ou seja, já que o senhor me ama, já que o senhor gosta de mim, eu sou sua esposa, eu estou vendida, eu também vou morrer. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ou seja, se não quisesse matar a gente, se a sua esposa, rei, fosse ser vendida como uma serva, eu ficaria calada. Mas, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então, falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse?
E onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Meus queridos, é claro que não dá tempo aqui da gente explanar, né, todo o contexto desta passagem, todo o contexto do livro de Esther, mas leia o livro de Esther e você vai perceber como Deus interviu. O livro de Esther não traz o nome de Deus uma vez sequer, mas é clara a ação de Deus, a ação direta de Deus para proteger o seu povo e para livrar o seu povo. Deus usou Esther. E este texto descreve um momento muito interessante do livro de Esther, quando Amã, pensando que já estava tudo certinho para matar todo o povo hebreu, ele também não sabia, ou sabia pelo menos não deu conta por causa do seu furor contra o povo, não deu conta de que sua ficha caísse, que Esther, a esposa do rei, também morreria. Ele já havia preparado tudo. E Esther convidou o rei e pediu o rei para convidar Amã. Amã foi para o banquete na casa de Esther, achando que era o destaque do banquete, achando, puxa vida, ninguém é tão grande como eu nessa cidadela de Suzã. Eu vou jantar hoje junto com o rei. E quando ele chegou, Esther realmente pontuou a sua maldade e ele percebeu que o rei não iria deixar aquilo passar, que o rei realmente iria tratar como precisava ser tratado. Enfim, Deus reverteu essa situação e fez com que o povo de Israel fosse livre. Vamos à introdução da nossa lição, onde o nosso comentarista, ou o nosso escritor, pastor Silas, nos diz que Ruth e Esther, vamos lá, Ruth e Esther, deixa eu grifar tudo o que eu preciso, como eu costumo fazer, e pronto. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas e extraordinárias e dramáticas histórias da Bíblia Sagrada. Essas histórias, tanto de Ruth quanto de Esther, se não fosse a intervenção de Deus, realmente seriam livros muito trágicos, terríveis. Mas Deus interviu, livrou o seu povo e preservou o seu povo dentro da sua vontade. Outra coisa que o pastor Silas nos propõe aqui é que Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Perceba que todas essas coisas, que são muito bem descritas aqui pelo pastor Silas Queiroz, são virtudes que devem estar na nossa vida como servos de Deus hoje. São virtudes que devem estar. Olha só: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Todos nós, como servos de Deus, precisamos expressar essas virtudes. Precisamos viver essas virtudes. Essas virtudes devem verdadeiramente ter uma praticidade cotidiana, fazer parte da nossa vida, porque só assim nós verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. Primeiro ponto da nossa lição: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro parágrafo: uma moabita. Quem eram os moabitas? Eram descendentes de Ló com uma das suas filhas. Descendentes de Moabe, filhos da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel,
desde os dias do rei Balaque. Ou seja, não sabe por quê? Os moabitas sempre quiseram prejudicar o povo de Israel. Nessa situação específica, nós vamos perceber, é claro que não no livro na lição de hoje, mas na lição de domingo que vem, nós vamos perceber que Elimeleque saiu da sua terra para a terra de Moabe. E lá os filhos casaram com mulheres moabitas. Embora Deus instituiu, a partir da lei, que o povo de Israel não podia se misturar com outros povos, mas nessa situação aqui, nós vamos perceber e entender que Deus não condenou essa atitude dos filhos se casarem. É claro que nós vamos aprender durante esse trimestre que Elimeleque não deveria ter feito aquilo. Elimeleque não deveria ter saído da sua terra sem a orientação de Deus para ir para uma terra distante. E a gente vai perceber que houve uma tragédia familiar ali. Como eu disse agora há pouco, a tragédia não foi total porque houve uma intervenção de Deus, mas houve uma tragédia familiar. Mas aqui nós temos então a origem da descendência de Ruth, né? A origem deste povo moabita. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vai tratar sobre a família belemita. E o nosso escritor vai dizer que a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra. Ela estava ali peregrinando por causa da fome que assolava a terra de Israel. Quando nós analisamos essa história, quando nós lemos essa história, nós vamos perceber que essa família
Tem alguns detalhes, não é, no texto bíblico que, como eu digo, não dá tempo de tratarmos aqui. O nosso escritor também não trata isto aqui, porque o tempo é muito curto, mas eles saíram por causa de uma fome que aconteceu em Belém de Judá. Eles eram efrateus, que quer dizer terra frutífera, moravam em Belém, Judá. Belém quer dizer casa do pão. Então faltou pão. Eu sei que você já ouviu essa expressão muitas vezes. Faltou pão na casa do pão. Eles decidiram sair. Agora, foi correto o que eles fizeram? A gente vai aprender com Elimeleque que ele não precisava sair. A fome não tinha chegado ainda na casa de Elimeleque. E eu quero te provar isto aqui. A palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo de número 21, olha o que o texto bíblico diz. Ela diz, cheia eu parti, e tem uma versão, essa minha Bíblia aqui é Almeida Revista e corrigida, mas tem a versão da Almeida Revista atualizada, que ela diz assim, ditosa eu parti, mas o Senhor amargou a minha alma. Ou seja, ela diz, me chame de Mara, chame de amarga, porque o Senhor amargou a minha alma. Noemi diz assim, eu parti ditosa. O que é alguém ditoso? É alguém que não lhe falta nada. Ou seja, Elimeleque viu a situação em volta e ele partiu para a terra de Moabe, sem a orientação de Deus. É muito perigoso quando nós tomamos atitudes sem orientação de Deus, quando tomamos atitudes movidos por aquilo que está acontecendo à nossa volta. E um dos primeiros aprendizados que eu tenho com o livro de Ruth é justamente esse, não tomar uma decisão errada, porque coisas ruins estão acontecendo à nossa volta. É confiar no Senhor e buscar a direção de Deus para a nossa vida. Enfim, era uma família belemita e a vida de Ruth vai mudar quando essa família chega nas terras de Moabe. O nosso escritor, ele nos diz aí o seguinte ainda, ó, embora pudessem permanecer em Moabe, e ele vai tratar agora do retorno, né? Quando houve a fome, quando aquela família sofreu aquela tragédia, perdeu Elimeleque, perderam Malom e Quilion, embora elas pudessem permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolheu ir com a sua sogra, declarando a sua fé no Deus de Israel. Ruth disse assim, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer uma frase que eu gosto sempre de citar, que eu chamo de 3 Ds. Decisões, decidem, destinos. Orfa não foi criticada por voltar atrás. Ninguém criticou. Noemi falou com ela, volta minha filha, volta, e insistiu com ela. Mas Ruth foi além da expectativa. Ruth disse, não, eu não vou voltar. E voltar para casa não era só voltar para a casa dos seus pais. Era voltar também para a divindade de Moabe. Ruth diz, não, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Onde tu fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. Se você morrer, eu morro também. Ou seja, eu vou com você. Decisões decidem destinos. Ruth realmente teve a sua história mudada e a história da sua sogra também, Noemi, foi mudada por causa da decisão dela. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, matrimônio e maternidade. É claro que essa é só uma lição introdutória, mas o nosso escritor, ele nos deixa claro aqui que o casamento de Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi e integrante da genealogia de Jesus. Uma ascendente direta de Davi, integrante da genealogia de Jesus. E eu escrevi aqui que a família funciona como fonte de bênçãos. Ou seja, através do casamento, através dessa família, não só Ruth foi abençoada, Noemi foi abençoada e toda uma geração foi abençoada. A família deve ser a nossa principal fonte de bênçãos. Não busque bênçãos se distanciando da sua família.
Eu ouvi certa feita uma frase do pastor Josué Gonçalves, que eu escrevi aqui, nós vamos falar sobre isso durante esse trimestre. Não há nenhum sucesso que justifique um fracasso familiar. E a gente vai perceber que tudo que Deus faz, ele começa pela família. Lá no Éden, Deus começou pela família. Depois do dilúvio, Deus começou pela família. Para a manifestação de Cristo, Deus começou pela família. Tudo, não se esqueça disso, tudo o que Deus faz, ele começa pela família. Segundo ponto da nossa lição, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro parágrafo, de Belém para Suzã. De Belém para Suzã. Aqui nós tratamos no primeiro ponto aqui sobre Ruth. Repito mais uma vez, é uma lição introdutória. No segundo ponto, vamos tratar então de Esther, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois, nos diz o nosso escritor, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. A gente vai aprender, vai estudar durante todo esse trimestre, mas eu quero já te informar que por causa da ação de Esther, a forma como Esther agiu e que proporcionou o livramento do povo de Deus, lá nos dias de Esther, o povo judeu começou uma festa chamada Festa de Purim, que é chamada também de Festa da Alegria. E esta festa é celebrada até os dias de hoje. Na festa de Purim, os judeus leem justamente o livro de Esther. É uma festa da alegria, mostrando a intervenção de Deus, para celebrar a intervenção de Deus em favor do seu povo. Ainda neste parágrafo, o nosso escritor nos diz que Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Então, era uma geração de judeus nascidos no cativeiro babilônico. Olha só que interessante, esse trimestre estamos estudando lá na lição dos jovens, estamos estudando sobre o profeta Daniel, princípios que aprendemos com o profeta Daniel. E lá nós estamos tratando também do cativeiro babilônico. E aqui, nessa lição introdutória do trimestre dos adultos, né, nós estamos tratando sobre Esther, que é uma nascida no cativeiro babilônico. E o que me chama a atenção, os nascidos no cativeiro babilônico também puderam gerar frutos. Neemias, por exemplo, e Esdras foram nascidos no cativeiro babilônico e eles geraram frutos. Eu quero que você entenda que, mesmo nascendo numa geração cativa, somos chamados por Deus para gerar frutos. Outra coisa, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Média e da Pérsia, no ano 538 a.C., quando ocorreu o primeiro retorno do cativeiro babilônico. O nosso escritor ainda nos diz que, no entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. Quando nós estudamos a história dos judeus, nós vamos perceber que, não obstante o rei Ciro permitir que eles voltassem para a sua terra, em 3 levas, muitos ficaram por ali. Muitos se enriqueceram, acharam uma terra, né, fértil na Babilônia, que estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, os 2 rios que estavam ali na Babilônia. A cidade de Babilônia estava no lugar que é chamado na Bíblia e na história como crescente fértil. Eles acharam uma terra fértil ali, plantaram, se enriqueceram, resolveram ficar ali, financiaram o retorno do povo, mas muitos resolveram ficar ali. Entre eles estava aí a rainha Esther, na verdade, Radassa, nós vamos entender isso mais à frente, Radassa, que ascendeu ao trono como a rainha Esther. Segundo parágrafo, de órfã a rainha. Então, Mardoqueu era um primo de Esther, ela havia ficado órfã, foi criada por Mardoqueu, era dotada de intensa beleza, e a rainha Vasti, a história está aqui, ó, e o nosso escritor nos propõe que a rainha Vasti, ela recusou a comparecer em um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. Ela não quis comparecer nesse banquete em um inequívoco ato, ou seja,
Deus usou essa situação em um inequívoco ato da providência divina. Esther se tornou a rainha em seu lugar. Vasti recusou-se comparecer. Os príncipes do rei Assuero disseram: não, você não pode deixar isso assim. Vai que eu brinquei esses dias, dando uma aula, falando que o medo dos príncipes era que as mulheres começassem a mandar na coisa. E não resolveu, né? Resolveu o problema mundial. Mas naquele tempo, brincadeiras à parte, eles disseram ao rei Assuero: não, você não pode deixar isso, porque isso vai virar um problema. As mulheres da gente vai querer desobedecer, assim como Vasti desobedeceu ao Senhor. Então Assuero depôs Vasti do trono e abriu um concurso de Miss Suzã para escolher entre as mulheres do povo, da plebe, entre escolher as mulheres, uma nova esposa para o rei. E era, na verdade, uma ação de Deus. Deus, eu escrevi isso aqui para não esquecer, Deus tem o controle da história. Na verdade, Deus manipula a história para fazer a história acontecer. Um outro destaque que eu quero dar aqui é que o nosso escritor, ele nos diz que, como Mateus Henry, eu grifar e ler para você, como diz Mateus Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo, ou seja, o próprio Deus, o mesmo não se pode dizer de sua mão, agindo minuciosamente, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. O nome de Deus não aparece nenhuma vez sequer no livro de Esther, mas a ação de Deus está presente no livro e Deus está agindo em favor do seu povo. Último parágrafo do segundo ponto: no campo ou no palácio. Então, assim como Ruth, que estava no campo, Esther, que foi para o palácio, é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Não importa onde estivermos. Nós estamos estudando lá na revista dos jovens, estamos tratando sobre o profeta Daniel. Daniel foi fiel no palácio, mudaram o seu nome, tiraram da sua terra, tiraram da sua família, mas não mudaram o seu caráter. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena permanecer, mesmo em ambientes hostis, mesmo quando parece que as coisas não vão dar certo. Vale a pena ser fiel a Deus. Esther e Ruth nos mostram isso. Viveram em tempos adversos, em tempos de dificuldades, em situações hostis, mas foram mulheres que Deus preparou para aquele tempo e para aquele momento. E elas mantiveram a sua fidelidade a Deus. Terceiro ponto da nossa lição: mulheres de Deus como protagonistas da história. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O nosso escritor nos fala, eu já falei isso aqui no início da aula, que a liderança masculina é instituída por Deus. A Bíblia não é um texto machista. A Bíblia não é machista. A Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal, onde os homens têm uma ascendência. Mas a Bíblia ama muito as mulheres. E eu já vou falar disso aqui, ó. Então, a liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe tira a responsabilidade, em muitas circunstâncias, de ser protagonista da história. Vamos lá. De ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Como eu já pontuei aqui, o movimento feminista hoje, ele tirou a mulher de um extremo e levou a mulher para outro extremo. Gente, mulher nunca vai ser igual a homem. Eu falo em tom de brincadeira, mas com toda a verdade, que o dia que eu descobri que mulher foi igual a homem, eu largo a minha, porque deve ser muito chato viver do lado de um homem, para mim, né? Com certeza. Então, mulher nunca vai ser igual a homem. Ela tem o mesmo valor diante de Deus.
e cada um tem o seu papel na sociedade. Por exemplo, quando nós olhamos e estudamos a Bíblia, eu sou professor de Antigo Testamento, então posso falar isso, sou professor de disciplinas que envolvem o Novo Testamento também, mas a visão que a Bíblia transmite da mulher, ela é de alto valor. O Ralph Smith, que escreveu um livro chamado Teologia do Antigo Testamento, ele fala, por exemplo, que o dote, alguns loucos, né, malucos por aí, dizem que o dote desvalorizava a mulher, colocava a mulher como um produto, vendia a mulher. Na verdade, no dote, o esposo, o noivo, ele não estava pagando para dominar a mulher. O dote demonstra o alto valor que a mulher tinha. O Ralph Smith fala sobre isso. Na verdade, o dote é o seguinte: a moça tinha um valor tão grande para o pai, que o pai dizia para o rapaz assim: se você quiser levar essa moça da minha casa, você tem que pagar por isso. Você tem que pagar por isso. Mas isso não dava a ele o direito de mandar na mulher. Não. Dava a ele o dever de amá-la. O dever de amá-la. E aí nós temos diversas argumentações no Antigo Testamento que vão mostrar isso. Por exemplo, a carta de divórcio que Moisés permitiu no Antigo Testamento era, na verdade, uma ação para proteger a mulher. Porque o cara casava, não gostava, despedia a mulher de qualquer forma. Aí Moisés diz, não, vocês vão precisar da carta de divórcio. Para dar a carta de divórcio, o caso era levado diante dos anciãos e os anciãos da cidade decidiam se ele podia ou não dar carta de divórcio. É claro que não era a vontade de Deus. O próprio Jesus fala isso. Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Mas foi um instrumento de Deus lá no Antigo Testamento para proteger a mulher. Então a mulher sempre foi protegida na Bíblia. A visão de Deus sempre foi proteger as mulheres. É claro que nós vivemos numa sociedade desajustada. É claro, eu entendo isso. Mas a palavra de Deus vai nos oferecer argumentos para proteger as mulheres. Segundo parágrafo deste terceiro ponto. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função como esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, tanto Ruth quanto Esther. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. Noemi também, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Não é? Inclusive entre nora e sogra, que é o caso do livro de Ruth. O que nós precisamos entender é que homem e mulher têm os seus papéis. E quando os papéis se confundem, e é o que está acontecendo na nossa sociedade, uma confusão de papéis, nós temos diversos problemas que surgem no seio da família. É possível nos amar, é possível vivermos homem e mulher cumprindo os seus papéis, se amando e edificando uma família para a glória do nome do Senhor. Terceiro e último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo, terceiro ponto e último ponto. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida como rainha, mas a sua humildade e bom comportamento. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu e ela estava pronta para aquele momento. É muito interessante. Nós precisamos aprender a criar filhos que os façam estar prontos para qualquer momento que a vida exija. Então, Mardoqueu criou Esther. Esther, que era Radassa, era órfã. E ela não ficou sofrendo de autocomiseração. Ai, coitadinha de mim, eu não tenho pai, não tenho mãe, fui criada pelo meu primo. Ela foi tão bem instruída, ela recebeu tão boa educação familiar, que passou no concurso de Miss Suzã. Estava pronta para assumir o trono. Continuando aí, olha, dentro do que o nosso escritor nos propõe, é que no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. E a mulher, as irmãs que me ouvem e todas as mulheres que me escutam, a mulher tem um papel fundamental nesta formação, principalmente na formação do lar e na formação de filhos. A palavra lar vem de lareira, lugar do aconchego, lugar de calor, de acolhimento. E a mulher tem esse papel. Pela sensibilidade que Deus deu à mulher, devido à maternidade, a mulher recebeu esta sensibilidade para que ela edifique o lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa,
mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. E aqui vem uma frase, né? Que eu disse, que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves. Não é o José Gonçalves, escritor de CPAD. É o pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério totalmente voltado para a família. Mora em São Paulo, Ministério Família Debaixo da Graça. Certa feita, eu estava num seminário com ele e ele disse o seguinte: é bom que a mulher realmente conquiste o seu espaço na sociedade, mas fica uma pergunta: quem vai educar os nossos filhos? Quem vai educar os nossos filhos? Nós não podemos lutar para assumirmos compromissos, não podemos conquistar mundos, né, no plural, não podemos conquistar mundos e esquecer da nossa casa, esquecer da nossa família. Os nossos filhos são criados por uma babá. Como diz aqui nos Estados Unidos, babysitter. E infelizmente aqui nos Estados Unidos tem filhos que aprendem a chamar a babysitter de mãe e não chama a mãe de mãe. Tem filhos que passam mais tempo com a babysitter do que com as próprias mães. E eles são influenciados mais pelas babysitters. Nós precisamos entender que, como pais, eu como pai, a minha esposa como mãe, tem um papel fundamental na formação de filhos. Que nós entendamos isto e percebamos que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos, porque é o único patrimônio que nós vamos levar daqui da terra para o céu e que nós realmente levemos este patrimônio aqui da terra para o céu juntamente conosco. Queridos, estamos simplesmente iniciando esse terceiro trimestre das nossas lições de adultos. Com toda certeza, será um trimestre maravilhoso. Além de um excelente escritor, nós temos um assunto gostoso, prático para a nossa vida e um assunto que com certeza vai deixar um sabor muito especial durante esse trimestre. Deus te abençoe. Receba um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores.